Fala, meu aluno trader, minha aluna trader de sucesso. Vamos agora para a nossa aula de Fibonacci ou Fibonacci, tanto faz aí a pronúncia. Agora, esse assunto está totalmente ligado com o assunto anterior, que é pullback, tá? Aqui o Fibonacci vai ser uma ferramenta muito rica para você identificar os seus pullbacks e através do Fibonacci também vai abrir uma porta para vocês se tornarem traders muito mais técnicos, muito mais inteligentes quando vocês aprenderem não somente o Fibonacci, mas também a teoria de Elliott, que está totalmente relacionada, totalmente ligada com isso, tá? Tanto a teoria de Elliott como a teoria de Dow, que vai ser nossos próximos assuntos, tá? Então, Fibonacci ou Fibonacci é uma técnica que não foi uma técnica criada para ser usada no mercado financeiro, tá? É uma técnica usada, na verdade, em é, várias partes, várias áreas aí do nosso mundão. Então, o Fibonacci foi criado por um cara chamado Leonardo de Pisa, tá? Leonardo de Pisa era da família Bonatti, e aí é, o Leonardo de Pisa era um matemático, ele que criou o Fibonacci, criou através de um padrão matemático, de fórmulas matemáticas. E por ele ser da família Bonatti, a família Bonatti também ficou sendo conhecida como família Fibonacci, a partir do momento que ele foi chamado para trabalhar no governo. Ele trabalhou um tempo no governo do país dele, justamente nessa área matemática, né, estratégia. E lá ele iniciou uma área onde ele chamava de Fibo. E aí misturou, né, o nome dessa estratégia que ele utilizou lá neste momento que trabalhou com o governo, que era Fibo, junto com o nome da família dele, Bonatti, e aí juntou, ficou Fibonacci. Tá? Então, Leonardo de Pisa, um grande matemático, fez é, esse padrão que hoje é conhecido como Fibonacci, que foi usado em várias áreas. Tá? Começou sendo usado na matemática, depois começou a ser usado na área de estratégias de guerra, chegou a ser utilizado em várias áreas da ciência também, e quando foi pego esse conceito, trouxe para o mundo financeiro, caiu como uma luva. Todos os conceitos que ele utiliza no seu conceito de Fibonacci, todos eles caem muito bem, atendem muito bem aqui no mercado financeiro, tá? Então eu não vou falar muito sobre como o Fibonacci foi feito, a partir de quê, quais são as fórmulas matemáticas, porque isso não vai fazer muita diferença para o nosso dia a dia como trader, não vai fazer uma diferença na sua vida como trader. Você quer saber como é que você vai traçar aquilo e como é que você vai usar aquilo, tá? Então a história de como foi feita, eu vou ficar aqui mesmo nesse básico. Se você tiver um interesse maior, você dá uma pesquisada, tá? Então Fibonacci, criado pelo Leonardo de Pisa, ele criou através de uma fórmula matemática. E aí, se você for querer pesquisar, você procura aí sobre isso daqui, ó, Fibonacci, proporção áurea, proporção de ouro, lei de ouro, porque o seu padrão matemático foi baseado, foi feito em cima disso daí que a gente chama de proporção áurea. E aí, se você pesquisar um pouquinho sobre proporção áurea, você vai entender o porquê que isso daí é muito utilizado em várias áreas do mundo, tá? A proporção áurea é utilizada em várias áreas do mundo, natureza principalmente. Bom, então o Fibonacci, para você entender melhor de Fibonacci no mercado financeiro, você precisa entender o que são topos e o que são fundos. Porque o Fibonacci ele vai permitir que a gente dê entradas de projeção e entrada de retração. A grande maioria dos traders utiliza Fibonacci para dar entradas na retração. Outros utilizam para dar entrada tanto na projeção como na retração. Tá? A grande maioria das estratégias de traders, a grande maioria mesmo, é relacionada à retração. Bom, e o que seria projeção e o que seria retração? Tá? Retração, você lembra do nome retrair? Retrair, puxar, voltar, já vem relacionado a pullback, né? Então, retração é como se fosse um pullback. O gráfico está vindo no movimento de alta e aí ele vai fazer uma retração, ou seja, ele vai voltar. E depois que ele volta, ele faz novamente a sua projeção, ok? Então,
Isso daqui é uma retração, essa volta. O gráfico está vindo, retraiu e aí projetou. No movimento de queda, o gráfico está caindo, retraiu e projetou. Tá? Então, muitos traders, a grande maioria dos traders, vai atuar então na retração do gráfico. A grande maioria dos traders vai querer pegar esse momento aqui, ó, o momento de retração, o momento do pullback. É o que a gente mais faz, né? Pullback, suporte ou resistência, a gente espera um toque e aguarda a retração. Pouquíssimos traders operam na projeção, tá? Então, e ainda mais que day trade, né? Que é o que a gente trabalha, os trades rápidos de 1, 5, 10, 15 minutos, a gente fica mais interessante mesmo para a gente pegar a retração, tá? Quem trabalha muito com projeção é quem trabalha já com Forex, né? E outros tipos de investimento que já vai levar dias, semanas, meses, porque aí ele quer realmente a projeção, ele quer que o gráfico comece a subir até o máximo que puder para ele pegar o máximo de lucro que ele possa. Tá? Então esses outros tipos de traders, eles já focam bastante na projeção. A retração para eles é só um alerta de que em algum momento ali eles vão poder dar uma entrada para uma projeção. Então o Fibonacci é muito utilizado tanto no day trade como no swing trade, tá? Tanto no trade rápido como no trade mais longo, tá? Então, para ambos os casos, o Fibonacci vai dar muitas oportunidades de localizar entradas de projeção e entradas de retração. Então aqui, ó, deixa eu pegar aqui um marcador para você entender aqui o que eu acabei de fazer o desenho ali do lado. A gente está aqui, ó, tá vendo essa linha verde? Aqui é o meu movimento de alta. Então aqui o que, que o meu gráfico está fazendo? O meu gráfico está subindo, meu gráfico está vindo em uma reta impulsiva. O que, que é uma reta impulsiva? Ele está sendo impulsionado para o alto, tá? Por isso que é uma reta impulsiva. Então ele está subindo. Na hora que ele está subindo, ele vai chegar no momento onde ele vai cair. Nesse momento que ele cai, a gente já viu que o nome dessa queda é o que? É a correção. Então aqui é uma reta corretiva, é o respiro do meu gráfico. Meu gráfico está vindo numa força de alta, está vindo num impulso, chega no momento que a pessoa dá uma cansada, né? Nesse momento que ele dá uma cansada, ele para respirar, ele vem para a reta corretiva. Na hora que ele chega bem aqui embaixo, ó, a setinha azul, ó, esse ponto aqui é o ponto de você dar uma entrada na projeção. Ou seja, o seu gráfico aqui seria um ponto de entrada de retração, ó, o gráfico retraiu e chegou aqui, ele vai começar a projetar novamente, tá? E aí ele vem para outra reta impulsiva. Se fosse no movimento de queda, a mesma coisa. No movimento de queda, o seu gráfico ia vir caindo, ou seja, ia vir numa reta impulsiva. Na hora que ele começou a cair, que ele fez esse movimento aqui, ó, ele fez uma retração, tá? Essa linhazinha verde aqui é a retração. Ele veio o tempo todo nessa força de baixa, a força foi precisando dar aquela respirada e aí ele retraiu, ele fez uma linha corretiva. E aí nesse momento que ele retraiu, ele voltou a cair e essa volta de cair é o que? A sua projeção. Parou, corrigiu, retraiu, é a retração. Voltou, impulsionou novamente, é a projeção. Tá? Então isso daí ficou bem claro, né? Então o que, que a gente vai fazer aqui no Fibonacci? Deixa eu tirar essas setinhas aí. Então eu vou fazer uma linha aqui bem simples para você ver o seguinte. O Fibonacci, quando você traçar Fibonacci, ele vai te dar várias linhas. Você vai ver isso no gráfico. Deixa eu colocar uma outra cor, porque ficou ruim de ver essa daí, né? Então, ó, o Fibonacci ele vai te dar várias linhas. Esse daqui não ficou no lugar certo. Aqui eu estou testando minha habilidade de desenho. Pronto, vou traçar aqui. Deixa eu traçar mais embaixo ali. Deixa isso daí.
Vou traçar aqui praticamente as principais retas que a gente usa. Então aqui no Fibonacci a gente pode ter uma linha superior aqui, onde a gente chama ela de linha zero, né? Nesse caso aqui está caindo. Ela vai ser minha linha zero. Aqui vai ser minha linha 38. Aqui vai ser minha linha 50 e aqui vai ser minha linha 100. Tá? Um exemplo aqui, depois a gente vai ver isso mais tranquilo. Então, na hora que eu traço o Fibonacci, como é que eu vou traçar o Fibonacci no gráfico? Eu vou apertar ou numa parte de alta ou na parte de baixa e vou subir isso até chegar no lugar. Na hora que eu faço esse movimento, que a gente vai ver no gráfico daqui a pouco, ele já gera automaticamente para mim várias linhas. Tá? Ele já vai gerar aí automaticamente para mim várias linhas semelhantes a essas daqui. Tá? Então, na hora que eu traço isso daí no gráfico, ele já vai gerar várias linhas para mim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar os toques. Então, se o meu gráfico está caindo, que é o caso dessa minha linha vermelha, se o meu gráfico está aqui caindo, cadê aqui? Só um momentinho que o mouse não quer ficar vermelhinho para você ser mais fácil para você ver o mouse. Pronto. Então, ó, se aqui o meu gráfico vem caindo, essa linha aqui está caindo, ele saiu aqui de uma zona e eu vou esperar ele fazer o quê? Chegar em um ponto para ele fazer a retração dele, né? Então, ou a projeção. Então, no momento que ele vem caindo aqui, alguns traders, dependendo das figuras de candle aqui, de padrão de candle, alguns traders já podem identificar que ele vai romper e vai continuar caindo, outros já dariam a entrada simplesmente porque chegou aqui nessa linha, dariam a entrada falando que ele iria subir, tá? Porque uma coisa muito importante, isso é uma lei tanto para o suporte e a resistência como para Fibonacci. O que acontece se o meu gráfico está descendo e rompeu um suporte meu? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai buscar o suporte de baixo ou vai buscar retornar para o seu antigo suporte que virou uma resistência. Isso é a lei do movimento gráfico, tá? Tracei um suporte, aquele suporte foi rompido, eu dei uma entrada, foi loss, poxa, é normal pegar loss no mercado. Na aula de suporte ou resistência eu falei também que é normal o seu suporte e sua resistência ser rompido. Um momento ela vai ser rompida. Por isso que a gente sempre tem que traçar no ponto mais forte possível. Então, no momento que o gráfico rompe o seu suporte, o que vai acontecer? Ele vai procurar o suporte de baixo, tá? Então, se o gráfico rompeu bem aqui esse suporte, o que ele vai fazer? Vai buscar vir bater no suporte de baixo. Então, você não tem que ficar triste, porque possivelmente, se você tiver dado uma entrada aqui, foi um loss. Você tem que esperar ele vir para o suporte de baixo. Aí você tem que estar preparado. Na hora que ele chegou no suporte de baixo e bateu no suporte de baixo, o que você vai fazer? Você vai dar uma entrada para uma retração, tá? Ele está caindo, vai subir um pouquinho, vai fazer uma retração. Deu para entender? Deixa eu pegar aqui uma linha verde. Então, ó, ele desceu. Na hora que ele bate bem aqui, ó, nesse pontozinho aqui que eu coloquei a linha verde, na hora que ele bate bem aí, eu vou dar uma entrada falando que ele vai retrair, vai subir. E aí, na hora que ele faz isso, o que acontece? Eu consigo pegar uma outra entrada bem aqui no meu outro ponto. Que entrada que eu consigo pegar bem aqui onde eu fiz a linha vermelha? Uma entrada de pullback, certo? Então, ele caiu. O Fibonacci já me deu essa linha, então eu já sei que na hora que bater ele vai fazer uma retração. E eu já sei que se ele subir a ponto de tocar a linha de cima, ali já vai ser um pullback. Então eu já vou dar uma entrada agora da projeção, de uma possível projeção, tá? E aí se por acaso ele cair, você tem que treinar no gráfico, você tem que tentar sempre visualizar essas coisas no gráfico, porque se você conseguindo visualizar essas cenas, esses episódios no gráfico, você vai conseguir dar várias entradas, tá? Então, só nesse pedaço aqui você consegue dar 3 entradas no gráfico, tá? Você ficou aí atento, esperando o momento do gráfico cair, tocar na sua linha e fazer uma retração. Então, você faria uma entrada para retração, tá? Então, você poderia fazer essa entrada porque ele encostou na linha de Fibonacci. Eu vou mostrar e explicar as linhas mais fortes, mais confiáveis. E também tem a questão do padrão de candle, tá? Então, se ele chega e faz um padrão de candle de reversão aqui, é mais uma confluência, mais um motivo para você entrar nessa retração.
Então ele fez a retração aqui. No momento que ele chega lá em cima, eu já sei que é um pullback. Então se é um pullback, eu já vou dar entrada para ele fazer a projeção. E aí a gente já viu na aula de pullback que ele pode bater e voltar a cair, ou ele pode bater, enrolar um pouquinho e voltar a subir, tá? Mas e aí, se ele voltar a cair? Se ele voltar a cair e romper essa minha linha aqui, a partir do momento que ele rompeu essa minha linha, eu já sei que ele vai fazer o quê? Ele vai buscar a linha lá de baixo. Então eu posso esperar alguns candles de confirmação para ver se ele vai fazer um pullback, ou eu já posso projetar ele lá para baixo. Ou seja, já posso também dar uma outra entrada aqui, tá? Mas o mais fácil para os traders iniciantes é pegar o momento da retração e o momento do início da projeção, tá? Então vamos lá. Então você já entendeu aí que Fibonacci foi criado por um cara chamado Leonardo de Pisa, que foi um matemático muito famoso da família Bonatti, que ficou conhecida como família Fibonacci ou Fibonacci por causa de um projeto que ele fez quando trabalhou para o governo. E ele realizou o Fibonacci se baseando na proporção áurea, e o Fibonacci, que é utilizado em várias áreas aí do nosso mundo. No mercado financeiro, ele é muito bom para proporcionar entradas de projeção e entrada de retração, tá? Então, para permitir a entrada de projeção e a entrada de retração, você precisa entender a movimentação gráfica, que quando o seu gráfico está subindo, a retração é para baixo e a projeção é para cima. Quando o seu gráfico está descendo, a retração é para cima e a projeção é para baixo, ok? E aí você entendendo isso daqui, eu já expliquei que quando você traça um Fibonacci, ele vai te dar várias linhas, você vai simplesmente achar o topo e o fundo. Achou o topo e o fundo, você vai traçar uma linha de um para outro e ele vai te dar todos os pontos, todas as linhas. Ok, agora eu pergunto, você sabe o que é um topo e um fundo? O que será que é um topo e o que será que é um fundo? Bom, o topo e o fundo, deixa eu mostrar aqui para você. O que seria um topo e o que seria o fundo? Vamos lá. O topo e o fundo vai ser o seguinte. Eu tenho aqui o meu gráfico fazendo o seu movimento. O gráfico está sempre fazendo movimentos onde ele sobe, onde ele desce, onde ele sobe, onde ele desce, subiu, desceu. Ok? Isso aqui a gente já viu que o gráfico sempre faz esses movimentos aí legais, onde ele sobe e desce várias vezes. Ok? Ok. Certo, então aqui eu fiz um exemplo de um gráfico. Para eu traçar a minha linha de Fibonacci, eu preciso achar os topos e os fundos, tá? Então o que é topo e fundo? Se você olhar aqui, né, essa imagem parece uma montanhazinha, né? Então o que seria topos e fundos? Eu vou marcar aqui com um coraçãozinho os topos, tá? Então o que seria um topo? Se você for olhar aqui, aqui é o topo de uma montanha, aqui é o topo da outra montanha, aqui é o topo da outra montanha, aqui é um outro topo de montanha, aqui é um outro topo de montanha, aqui é um outro topinho da montanha, aqui é mais um topo da montanha e aqui é outro topo da montanha. Olha como ficou bonitinho esses topos de montanha com esses corações. Então aqui eu localizei vários topos. Então o que é o topo? O topo são os pontos mais altos das minhas máximas, tá? Então a gente vai ter aqui vários candles, né? Essas linhas representam vários candles e todo candle encerra com uma máxima, tá? Mas o ponto mais alto dessa sequência de candles aqui foi aqui, ó. Deixa eu colocar o meu mouse para ficar vermelho. Então a minha sequência de candles, o ponto mais alto dele, a maior máxima que ele teve foi aqui. Depois ele voltou a cair. E aí ele subiu de novo, e aí ele atingiu um ponto maior, ou seja, a máxima dele chegou a atingir uma altura maior, tá? E aqui ele forma um outro topo, um outro ponto alto de máxima. E aí ele vai fazendo esse movimento, tá? Então, eu preciso identificar os topos. Depois de eu identificar os topos, eu preciso identificar o quê? Os fundos. Então, se o topo é essa pontinha para o alto, o fundo vai ser uma pontinha para baixo. E aí eu vou marcar aqui como fundo com uma estrelinha. Então o gráfico subiu, chegou no topo, caiu. Aqui ele fez uma
um fundo. Subiu, chegou no topo, caiu, aqui ele fez outro fundo. Subiu, caiu, aqui eu tenho outro fundo. Subiu, caiu, aqui ele faz outro fundo. Subiu novamente, caiu, aqui eu tenho outro fundo. Subiu, caiu, tenho outro fundo. Subiu, caiu, mais um fundo. Subiu aqui, a gente esqueceu desse daqui que ficou lá embaixo, né? Esse topo aqui. Subiu aqui, caiu, ele fez um pequeno fundo aqui, né? Aqui o movimento é tão pequenininho que a gente não precisa nem contar com ele. Dependendo aí do tempo gráfico, dependendo do tempo gráfico isso daqui conta. Então vamos colocar um fundo aí. E vamos colocar o topo lá que a gente não tinha colocado, né? O coraçãozinho lá de baixo. Ok? Então aí a gente achou os nossos topos e os nossos fundos. Então no momento que eu vou traçar uma linha de Fibonacci, que não é uma linha só, né? São várias. Eu vou procurar os meus topos e os meus fundos. Então, por exemplo, se eu entro no meu gráfico, tá? Se eu entro no meu gráfico, deixa eu tampar aqui para você não ficar olhando. Se eu entro no meu gráfico, o meu gráfico está... Opa, de verde não, ficou muito feio de verde, deixa eu colocar o branco. Se eu entro no meu gráfico e o gráfico está neste momento aqui, ó. Eu entrei no meu gráfico e o gráfico está neste momento aí que você está vendo. Tá? O gráfico veio, subiu, desceu, subiu e desceu. Como é que eu vou traçar o meu Fibonacci? Eu vou procurar o meu topo e o meu fundo mais recente. Então o meu topo mais recente é aquele ali em cima. O meu topo mais recente é esse daqui. E o meu fundo mais recente é esse daqui. Tá? Como é que eu sei neste momento do gráfico que essa estrelinha aí de baixo é um fundo? Porque ele chegou, parou de descer e já começou a subir. Então já formou um fundo, né? Já deu uma subida significativa. Tá? Então eu já sei que aqui vai ser o meu fundo. Na hora que eu vou traçar a minha linha de Fibonacci, eu vou traçar ela no sentido dessa minha reta. Qual é o sentido da minha reta? A minha reta está indo de cima para baixo. Então eu vou pegar o meu Fibonacci e vou traçar ele clicando no meu topo, tá? Clico aqui no meu topo, vou pegar isso no gráfico, vou arrastar até chegar, ó, no meu fundo, tá? Então na hora que eu fizer isso e soltar isso no gráfico, você vai ver que ele vai gerar aí várias linhas, tá? Ele vai gerar aí a linha 0. Aqui eu só estou dando um exemplo, tá? Aqui ele vai gerar a linha 100. Aqui ele vai gerar a linha 61.8. Aqui ele vai gerar a linha 50. Aqui ele vai gerar a linha 38.2, que são as principais. Na IK Option ele vai gerar uma outra linha aqui, mas essas daqui são as principais. Então a partir daqui eu vou começar a analisar a continuação do gráfico, tá? É a partir daí que eu vou poder ver o que o gráfico vai continuar fazendo. E aí eu vou me preparar para dar as minhas próximas entradas, as minhas futuras entradas, ó. No momento que ele veio, ele começou a subir, ó. Na hora que ele começou a subir, ele veio aqui na linha 31.8, passou, chegou... Ó, isso daqui eu fiz sem nenhuma intenção, você viu que eu fiz o desenho à toa, né? Mas a gente consegue ver que ele vai obedecer algumas coisas aqui, ó. Ele chegou aqui, ó, bateu na minha linha 50, né? Na hora que ele bate na minha linha 50, o que acontece? Ele vai começar a projetar novamente, vai começar a cair, tá? E aí a partir de então que eu estou com a minha linha traçada, eu consigo ver futuras projeções e futuras retrações dele, tá? A partir do momento aqui que ele cruzou aqui, o que eu vou esperar? No Fibonacci da IK Option, ele morre aqui nessa linha, ele não mostra mais nenhuma linha aqui para baixo. Mas se você usar um outro editor gráfico, tipo o MetaTrader, o MetaTrader vai mostrar para você, quando você traçar o seu Fibonacci, ele vai mostrar para você outras linhas acima e outras linhas abaixo. Então a gente tem algumas linhas abaixo que são bem interessantes. E uma delas é a linha 168, que provavelmente ia estar aqui, ou um pouquinho mais abaixo, tá? Mas provavelmente ia estar aqui. Então vamos supor que aqui fosse essa linha 168. Mas se na IK Option não aparece ela, como é que eu posso fazer? Se na IK Option não aparece ela, na hora que ele cruzou aqui, o que você poderia fazer? Você poderia esperar ele voltar para você tentar pegar um possível pullback, né? E aí no momento que ele volta aqui, ó, seria um momento onde você poderia traçar um outro Fibonacci nesse novo fundo,
Você poderia muito bem, na hora que ele rompeu essa linha aqui, ó, que eu vou colocar esse negócio vermelho, ó, na hora que ele rompeu aí, e aí ele chegou aqui, né, vamos imaginar que não existe essa linha aqui, tá? E na hora que ele chegou ali embaixo, ele começou a subir, o que você vai esperar? Você vai esperar um possível pullback, tá? Então, esse pullback pode acontecer tanto na minha primeira linha, esse pullback pode acontecer tanto aqui, como o pullback pode acontecer na linha de cima, ok? Porque ele foi rompido, ó, na linha lá de cima, tá? Então vamos lá. Então o que acontece? Como ele rompeu aqui, começou a subir de novo, eu tenho o direito, eu posso também traçar aqui um novo Fibonacci, pegando esse topo aqui e traçando até o meu novo fundo. Se eu fizesse isso, ia ser gerado aí para mim um novo Fibonacci. E aí com esse novo Fibonacci eu poderia ver a confluência dos dois para poder seguir as minhas entradas, tá? Bom, não se preocupe, a gente vai ver tudo isso no gráfico, que vai ficar bem melhor com certeza, porque no gráfico ele vai mostrar o gráfico matematicamente correto, né? E aí o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você que quando o gráfico, como é que a gente vai traçar o gráfico? Quando o gráfico está bem aqui, ó, quando o gráfico está em um movimento de baixa, a gente vai traçar a linha de Fibonacci de cima para baixo. Meu gráfico está no movimento de baixa, pois eu vou pegar lá de cima e vou traçar até embaixo. Esse vai ser o traçamento aí que eu vou fazer, certo? Bom, e se o meu gráfico está no movimento de alta? Se ele está no movimento de alta, eu vou traçar o meu Fibonacci de baixo para cima, tá? Fiz o meu traçamento de baixo para cima, tracei o meu Fibonacci. Ou seja, eu sempre vou traçar a minha linha de Fibonacci sempre a favor da tendência. A tendência está caindo, eu começo a traçar de cima para baixo. A tendência está subindo, eu começo a traçar de baixo para cima. Ok? Então, vamos agora no gráfico para a gente ver como é que vai funcionar aí o Fibonacci. Como é que a gente vai utilizar ele no gráfico. Antes de ir para o gráfico, tá? O gráfico vai ser, a gente vai ver o gráfico, a parte prática em outro vídeo. Antes de ir para lá, tenha certeza que você entendeu o que é um topo, o que é um fundo, o que é uma projeção, o que é uma retração, como é que a gente vai fazer esse traçamento, de onde que a gente vai começar a puxar, ok? Para você entender melhor a aula prática. Então vamos lá, vamos para a aula prática de Fibonacci.